Então, muito bom dia a todos. É com muito prazer que vou moderar este painel, depois desta interessantíssima sessão do José Gonçalves, a quem felicito. E também queria agradecer ao Paulo Carmona, em primeiro lugar, pelo desafio ou pela pressão que colocou sobre este painel logo no início da sessão hoje de manhã, porque quando mostrou o barómetro, eu não pude deixar de reparar, com grande curiosidade, que a disrupção tecnológica era a última das preocupações dos gestores. Eu acho que este painel aqui hoje também tem um desafio, que é demonstrar qual é a importância deste tema para o futuro das empresas. Bom, temos aqui um painel bastante rico em termos de participantes. Eu agradeço a todos e começava por chamar desde já ao palco a Isabel Guerreiro, que é Head of Digital Europe no Grupo Santander. Enfim, eu creio não cometer nenhuma inconfidência dizendo que o Grupo Santander tem hoje quase 16 milhões de clientes digitais na Europa e, portanto, acho que será muito importante perceber como é que o Grupo Santander está a monetizar e a capitalizar toda esta base de clientes. O João Cortês, presidente da Celoplas, uma empresa fortemente tecnológica e que produz componentes de engenharia de elevadíssima precisão, com tecnologias de micromaquinação e micromoldação. Estou correto? O João Pedro Azevedo, CEO da Amorim Cork Components e, portanto, oriundo de uma indústria que eu diria tradicional, mas que tem feito um percurso absolutamente extraordinário em trazer inovação e disrupção, precisamente, ao modelo de negócios da Amorim. E o Rui Paiva, CEO da Mobilium Europe, fundador da WeDo Technologies, mas que, entretanto, foi vendida à Mobilium. E há aqui um aspecto que eu acho interessante. O Rui Paiva, aqui numa entrevista há tempos, ao ser-lhe perguntado onde é que acha que existem empresas mais bem posicionadas para acompanhar esta evolução disruptiva, tecnológica que está a acontecer, ele respondeu de uma forma extremamente simples, mas muito assertiva. É nos sítios onde tem pessoas com maior formação. Isto também remete para algo que aqui José Gonçalves comentava. Bom, muito obrigado a todos pela vossa presença. Temos agora cerca de 3/4 de hora para conversar um bocadinho e eu começava por desafiar aqui o José Gonçalves muito rapidamente para depois suscitar o diálogo com todos, colocando uma questão. A IDC publicou, creio que recentemente, um survey, não sei se foi um survey ou uma opinião, de que cerca de 70% dos processos de transformação digital não atingem os objetivos desejados. Não é que não são bem-sucedidos, não é isso, é que não atingem os objetivos desejados. E eu gostava, até à face do que o José Gonçalves nos expôs durante a sua apresentação e face aos fatores de sucesso que elencou para o sucesso dos processos de transformação digital, eu gostava de saber como é que encara e como é que vê esta realidade de que uma percentagem significativa dos processos de transformação digital não atingem os objetivos desejados. Eu diria que até é consistente com aquela curva de maturidade que referimos, que estavam as empresas mais ou menos a meio, mas sendo certo que o grande valor se consegue mais na parte final, onde se consegue escalar as soluções e onde se consegue transformar a forma como a empresa trabalha. Portanto, eu penso que, talvez remetendo aos temas mais importantes, porque é que isso não está a acontecer? Primeiro, porque eu acho que escalar, começando pelo tema de escalar e transformar a forma como a empresa opera de uma forma mais ágil, é um tema claramente C-level. Não é possível ajudar a escalar uma solução que transforma a forma como as pessoas trabalham no dia-a-dia, que sempre trabalharam de uma determinada forma. A resistência à mudança é humana, é algo que temos que reconhecer que existe, temos é que gerir. E, portanto, haver sponsorship de topo que realmente faça o walk the talk, que é defina a visão
defina a importância, meça os resultados e seja consequente com aquilo que é necessário de fazer, acho que é muito, muito importante. Eu acho que esse é um tema. O segundo é que, de facto, para se ter resultados, os investimentos são relevantes. Nós vemos aqui, né? Então, penso que os valores que estamos a falar, os investimentos são relevantes. E se nós não formos capazes de investir, para além do sponsorship que eu já falei, e que é uma transformação de negócio e que faz parte da agenda estratégica e que as pessoas também têm que ser medidas do contributo que deram para o mesmo e que há um accountability e um consequence management. Mas porque senão não se muda a forma da empresa trabalhar nem de escalar as soluções. Para além disso, conseguimos ter o investimento nas pessoas que é necessário, se conseguimos garantir que o governance realmente é um governance que demonstra que isto não é só uma buzzword que a organização está a fazer o digital. Não, a organização leva a sério, tanto leva a sério que este tema está no tópico permanente da agenda da Comissão Executiva ao mais alto nível. E que depois somos consequentes e medimos os resultados e, em função disso, vamos afinando o nosso percurso, porque a agilidade é importante para entregar valor. Portanto, se conseguimos esses fatores de sucesso das empresas que lá conseguiram chegar, eu penso que esses números podem melhorar. Podem ser corrigidos. Isabel, há compromisso do C-Level de topo no Banco Santander para atingir os números que já são conhecidos e que eu mencionei há pouco? Bem, eu tenho uma função na Europa, mas também tenho uma função aqui em Portugal e, portanto, estando C-Level, o compromisso é total. E sobre isso, acho que aqui, usando um bocadinho algumas daquilo que o José Gonçalo já disse, e acho que o Santander aí tem a sorte de estar nos 30% em que a transformação teve sucesso, é preciso ter 2 ou 3 variáveis em cima da mesa. Primeiro, acho que qualquer transformação, e eu já retiro o digital, porque o digital, a transformação é transformar, portanto, ou seja, obviamente a tecnologia é fundamental, tem que ser business-led. Ou seja, se eu quiser fazer uma transformação que é exclusivamente uso da tecnologia, vai falhar de certeza. Portanto, eu tenho que entender o que é que eu quero atingir com aquilo que vou fazer. E depois utilizar a tecnologia enquanto enabler. Acredito que grande parte dos processos iniciais de transformação foram muito enfocados no eu vou digitalizar o que existe. Isso é, usando uma expressão que a tradução em inglês, é melhor usar o inglês porque a tradução para português é muito feia, é put lipstick on a pig. Não vai ter sucesso nenhum, porque eu limito-me a pôr uma coisa que se calhar estava pensada para o papel em digital e não vai correr bem. Portanto, primeiro tema, business-led. Segundo tema, que me parece ser absolutamente fundamental, tem que ser C-level supported, mas tem que ser com as pessoas, trazendo as pessoas connosco. Ou seja, isto é algo que implica uma enorme resiliência, é preciso a coragem e, sobretudo, resiliência, porque nem sempre os resultados são aqueles que nós pensamos. E é preciso ganhar credibilidade e é preciso ter o bem das pessoas. E, portanto, a transformação só tem que começar, provavelmente, por ser top-down, mas depois tem que ocorrer bottom-up com as equipas. Portanto, se me perguntar o maior desafio, é necessariamente, acho eu, as equipas. E a terceira dimensão é usar os dados e aceitar que isto é uma tarefa que nunca acaba. Eu fiz hoje uma otimização, mas a otimização que fiz 2 meses depois está obsoleta. É preciso continuar e medir e atuar e medir e atuar. Portanto, acho que eu diria que são os 3 fatores de sucesso. Acho que nós, no Santander, e falando em concreto em Portugal, fizemos os tais MVPs, fizemos alguns ensaios que não corresponderam àquilo que nós achámos, mas depois, porque houve um suporte do C-Level, houve uma confiança que este era o caminho. E depois conseguimos munir de uma combinação, que eu acho que é uma combinação fundamental, que é pessoas que entendem a tecnologia e das suas possibilidades com pessoas que entendem o negócio. Achar que isto tem que ser só feito com pessoas que só entendem a tecnologia e trazer só sangue novo para a organização não corre bem. Achar que só pode ser feito com as pessoas, os incumbentes e que sempre lá estiveram, também não há um risco grande que não corra bem. Portanto, esta combinação entre sangue novo e o existente também me parece ser um fator crítico de sucesso. Muito bem, obrigado. João Cortês, a Celoplas está a fazer os investimentos necessários, seja em tecnologia, seja em pessoas, como aqui foi destacado, como fator de sucesso desta disrupção tecnológica? Tá. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Deixem-me, neste contexto, falar um pouco sobre uma empresa que tem há 25 anos software mesh, portanto, a Celoplas
tem 33 anos, dedica-se ao desenvolvimento e produção de componentes de elevada precisão para as indústrias elétrica, eletrónica, automóvel e área médica. Utilizando materiais poliméricos de elevado desempenho, materiais avançados. Para isso, tivemos desde muito cedo de definir a nossa estratégia e hoje temos 3 vetores que eu gosto imenso de lembrar, que é um chavão inglês, o empowerment, onde lhe damos a consolidação e depois o crescimento. Só vamos crescer quando consolidamos o crescimento. Somos players globais, temos em algumas crises até crescermos, fruto de algum desastre dos outros. Somos uma empresa de engenharia algo disruptiva, portanto, utilizamos uma série de normativos, desde as 9001 e a ATF a 6949, 14001, 13487 para a área médica. Não se falou aqui hoje na Digital, não vi as 27001, a cibersegurança para mim é algo que deve preocupar todos os empresários, é hoje não vi, como não vi hoje no painel, tive a oportunidade de dizer ao professor Pedro Brinca, que não tinha entendido se era Brinca, se era Brica, mas é Brinca, ele explicou-me porquê. Mas o estudo que apresentou não fala, por exemplo, naquilo que para as empresas é determinante, que é os custos de energia. Afeta muito mais toda a indústria do que as taxas de juros, mas de uma maneira completamente... E, portanto, nós sendo players globais, produzimos esses componentes, temos algumas áreas onde estamos sozinhos em Portugal, exportamos para todo o mundo, posso-vos dizer que neste momento até eu me surpreendo porque continuo a exportar technical components para a China, para a indústria automóvel. Queremos diminuir o peso da indústria automóvel nas nossas vendas. Investimos em média mais 3% do nosso VV em R&D, portanto. Tenho hoje um problema, para além desse, que é a retenção de talento. Tenho ligações a 3 universidades em Portugal. Devo ser a pessoa em Portugal que mais estágios profissionais orientei até hoje, vai em 45 neste momento, que é forma de... Também permitam-me esta expressão que eu, por vezes, até porque foi falado esta manhã, nós não temos nenhuma universidade portuguesa nas primeiras 200 ao nível da classificação de Xangai, penso que é assim que se diz, o que me leva, e eu vejo que a minha empresa, neste momento, operamos na primeira divisão, à escala global, queremos continuar a fazê-lo, temos alguns... Está aqui a doutora, nós felizmente não temos precisado da banca, temos investido com recursos próprios, fizemos esse trabalho de casa há muitos anos e, portanto, investimos muito em contraciclo, aproveitamos as oportunidades e aí temos sobrevivido. Aquilo que nos apoquenta em relação ao futuro, temos o nosso roadmap digital. Para mim é mais importante investirmos naquilo que é segurança na parte digital. Temos o software mesh, como digo, que é algo há 25 anos. É uma software house norte-americana que nos está agora a querer duplicar os custos de manutenção. Mas nós medimos em tempo real a nossa eficiência dos nossos processos e a nossa eficácia. E, portanto, depois estarei disponível, se me quiserem questionar sobre aquilo que estamos a fazer. Agora, não há recursos humanos, os custos de energia são fatores determinantes para a sobrevivência e temos alguns indicadores que nos sentimos muito confortáveis enquanto deixámos de ser a PME, não sei se é 1 ano ou 2, não entendo muito bem como é que isto funciona, não fomos ao PRR, porque queriam que nós fôssemos tomadores em várias áreas e eu respondia de uma forma simpática, sentimos-nos também muito confortáveis em projetos internacionais, normalmente por essa Europa, Norte da Europa, e poderia depois também falar um pouco sobre eles. Muito bem, João, muito obrigado. João Pedro, tendo o Grupo Amorim a sua origem numa indústria tradicional, que eu diria que há umas dezenas de anos não tinha a carga e a intensidade tecnológica que tem hoje, como é que estão a fazer a ponte e como é que asseguram a continuidade, obviamente, sem perder todo o cash flow que a atividade tradicional traz e que é importante para o desenvolvimento do grupo, com a procura de novos modelos de negócio e com os investimentos em novos modelos de negócio, que normalmente só ao fim de um período relativamente longo é que começam a trazer o retorno necessário. Como é que fazem essa ligação e a travessia desse vale do investimento? Bem, em primeiro lugar, muito bom dia a todos e muito obrigado também pelo convite. Ora bem, em primeiro lugar, acho que é importante começar por dizer que o termo tecnologia para o Grupo Amorim, para a Corticeira Amorim, embora muita gente do grande público associe a Corticeira Amorim ao negócio das rolhas,
nós já estamos há dezenas de anos na indústria aeroespacial, a fornecer a indústria automóvel, a indústria, por exemplo, também dos transformadores e, portanto, estamos muito habituados porque o negócio assim obrigou a padrões de exigência muito elevados e a introduzir nos nossos processos novas tecnologias. Dito isto, efetivamente, muitas destas novas tecnologias que, mais recentemente, eu diria, sei lá, nos últimos 10 anos, começaram a ter uma aplicação muito relevante em negócios, eu diria que nós, há 6, 7 anos atrás, começámos a tomar a consciência, e tomámos a consciência e depois tomámos a decisão de que era importante nós, ao nível do grupo, da Corticeira Amorim, lançarmos um programa de transformação digital que fosse capaz de mobilizar todas as áreas de negócio e revolucionar, digamos, tudo aquilo que faz hoje em dia parte do escopo da Corticeira Amorim. Não é indiferente dizer que a Corticeira Amorim é uma empresa com 152 anos e como qualquer empresa com esta longevidade, muito daquilo que a gente hoje em dia tem do parque tecnológico, das máquinas, dos equipamentos, é resultado da resposta que a empresa deu às necessidades do mercado, à procura, à nossa capacidade também de inovação e, portanto, temos uma diversidade de parque tecnológico absolutamente brutal. E eu diria que nós, antes de começarmos o programa propriamente dito, foi preciso preparar o terreno, ok? E preparar o terreno, eu diria aqui a 2 níveis. Em primeiro lugar, ao nível de tudo o que é shop floor, implementar um sistema mesh comum e com um core comum, de modo a que em tudo o que é shop floor, tudo o que são operações de chão de fábrica, nós consigamos ter um tronco comum em todas as fábricas, em Portugal, em Espanha, nos Estados Unidos, portanto, em todos os países onde temos presença industrial, capaz de ler e perceber o que se passa nas operações. Portanto, questões básicas, desde os consumos, desde as produções, indicadores de qualidade, de rejeições, indicadores de segurança. Portanto, um sistema que consiga fazer essa leitura com exatidão. Num segundo nível, implementamos também, e com core comum, um sistema mais transacional, portanto, um ERP, em que basicamente temos também o tronco comum em todas as unidades e em todas as fábricas. E eu diria que estes 2 níveis e estas 2 camadas são fundamentais para nós conseguirmos ter uma fundação de informação sólida, credível, em tempo real, e que faça o compliance com aquilo que são as normas de cybersecurity que hoje em dia são absolutamente fundamentais. E isto é uma questão, não é só uma questão tecnológica e de dados, é uma questão também de processo e de pessoas. Portanto, o impacto que tem, digamos, esta fase, ou seja, a gente garantir que antes de começarmos a implementar a tecnologia, acreditamos, temos os números em tempo real, os números são credíveis, e podemos conseguir tomar as decisões de uma forma robusta com base em números, é absolutamente... Eu acho que não fazer isto é quase como começar uma casa pelo telhado, ok? E, portanto, eu diria que este aqui foi o primeiro passo e tivemos, em primeiro lugar, que atingir aqui um nível de maturidade para conseguir elevar todos os dados que temos e transformá-los em informação e tornar a informação como um ativo estratégico para a organização. Isto foi absolutamente crítico. Só depois é que nós, efetivamente, começámos num processo propriamente dito de transformação digital, em que, inicialmente, o que fizemos, e isto com a presença de todos os CEOs, todas as unidades de negócio, escolhemos algumas tecnologias, como, por exemplo, o IoT, portanto, tudo o que tem a ver com conectividade, Advanced Analytics, inteligência artificial, machine learning, e tentámos identificar peritos e use cases, portanto, casos de estudo que cobrissem praticamente todas as áreas funcionais. Desde a área de vendas, desde a área administrativa e contabilidade e financeira, manutenção, segurança, qualidade, gestão de energia, planeamento, microplaneamento, sequenciamento, gestão de capacidade. Portanto, todas as áreas funcionais da empresa cobertas por estas tecnologias, porque é muito importante, efetivamente, nós também aprendermos com outros setores e aprendermos com outros casos e abrirmos um bocadinho a mente para aquilo que é a capacidade tecnológica e o impacto que pode ter no nosso negócio.
Só depois então é que nós fizemos muito trabalho interno de ideação para identificar aquilo que poderiam ser as iniciativas mais relevantes, priorizá-las. E o ponto de situação em que estamos hoje, nós arrancámos o 2022 com 35 projetos. Em cada projeto, como dizia o José Gonçalves, nós temos um cartão claro, portanto, em que é que consiste, quais é que são os KPIs, quais é que são os milestones, next steps, quais é que são os benefícios, qual é que é o investimento, matriz RACI, etc. Portanto, temos claramente, porque todos os projetos passam por um funil, e a diferença entre um funil e um túnel é que no funil passa tudo. No túnel, entram 50, só saem 5 e, portanto, é preciso apertar critérios porque o impacto de tudo isto é grande. E, portanto, nós dos 35 projetos acabámos 6, portanto, temos 29 em estados de maturidade muito diferentes. E temos, só também para dar aqui um bocadinho exemplo e para se conseguir visualizar, nós temos, por exemplo, um projeto que acabámos em que basicamente consiste, nós temos muitos ativos que são ativos móveis, em que nós, tanto estão nas nossas instalações como em instalações de clientes ou fornecedores. E, portanto, nós, para falar de um projeto que já acabámos, construímos uma app, uma aplicação digital, em que basicamente numa tecnologia NFC, portanto, que é uma tecnologia que também é usada em telemóveis e cartões de crédito, etc., fazemos o check-in e check-out dos equipamentos para perceber a cada momento que equipamentos é que estão em casa, que equipamentos é que não estão em casa, pôr accountability em quem faz o check-in e check-out, fazer também a monitorização da utilização dos equipamentos. E este projeto que já acabou vai agora ser desenvolvido, porque nós vamos aplicar tecnologia de geolocalização a este projeto para perceber exatamente em que herdades e em que localização é que está em cada equipamento. Por exemplo, tecnologia, temos outro projeto que consiste na utilização de drones, em que basicamente nós fazemos o lançamento de drones sobre o território, sobre a floresta, e a partir de câmaras potentes que estão instaladas nos drones e de inteligência artificial, conseguimos fazer o acompanhamento de toda a evolução, digamos, da cortiça e do montado, problemas eventuais fitossanitários que possam existir para nós conseguirmos atuar, ter uma perspectiva da quantidade e da qualidade de cortiça que vamos ter na campanha seguinte, no fundo, para fazer todo o planeamento. Por exemplo, tecnologia, temos um projeto utilizando tecnologia de base RFID, e em que em todos os complexos industriais a ideia é termos, e também de geolocalização, também tem tecnologia de geolocalização e também tem ligação ao MES, este projeto, em que basicamente consiste em tudo o que é produto intermédio e acabado na empresa, nós termos saber a localização exata a cada momento em tempo real. Portanto, isto aqui para reduzir tudo o que são tempos de picking, para fazer otimização de rotas internas em complexos industriais, contagens de estoques, por exemplo, também. E só para finalizar, para não tomar mais tempo e também para dar aqui outro exemplo, por exemplo, olha, Rui, isto acho que, por exemplo, também se aplica no seu caso concreto. Nós temos um projeto também de uma tecnologia, tudo o que são materiais orgânicos ou naturais tem uma questão de controle que é a umidade. Okay. Todos sabemos, portanto, nós temos que fazer os controles das umidades. E esta tecnologia, que é uma tecnologia de micro-ondas e que consiste que no portal de entrada de fábrica, em vez do tradicional método de recolha de amostras, utilizando tecnologia micro-ondas sem tocar no material, ele escolhe 12 pontos, 10 pontos, 8 pontos, aquilo que se definir, e calcula a umidade média da matéria-prima. Portanto, ou seja, isto são tudo exemplos de tecnologias que são possíveis depois da gente ter as fundações bem assentes, como eu há bocadinho explicava. Portanto, está em curso e exige investimentos muito elevados. Muito bem. Exemplos muito interessantes. Muito obrigado. Rui, tenho muita curiosidade em lhe fazer esta pergunta. Como é que se faz a transformação digital numa empresa que já nasce digital? Estava a ouvir isto tudo e uma experiência que eu ainda nunca tive foi trabalhar numa empresa industrial minha, gostava de fazer isso. Eu sou matemático, portanto já nasci mais ou menos digital e
basicamente, só trabalhei em criar empresas, todas elas digitais. O que, obviamente, facilita muito porque há um conjunto destas adversidades da transformação que nós não tivemos. Contudo, a coisa mais importante de tudo, toda esta aprendizagem, e aquela que eu sumarizo, é que o mais fundamental de tudo isto é a organização, processo e mente. Sem isso, nada vai. E, portanto, todas estas transformações têm que ser transformadas para alguma coisa. Essa coisa tem que ser exatamente a definição clara dessa organização e desses processos e desses métodos. Para fazer isso, e obviamente temos que acompanhar a evolução das pessoas, e os colaboradores das empresas de hoje não são os mesmos do passado. Isto é, as pessoas querem ser parte da decisão, querem saber porquê. Aliás, uma das empresas onde eu trabalhei foi a Hewlett Packard, em 95, acho eu, e uma das decisões que me fez sair era tudo era bem feito, tudo era fantástico, mas eu não percebia porque é que aquilo acontecia. E eu implementava, quis ser parte dessa decisão, para perceber como. E foi isso que me fez sair. Portanto, quando fizemos estas funções todas, quando em 2001 eu criei uma empresa chamada Lead Technology, a primeira coisa que fiz para a criação da empresa foi criar um conceito de empresa universitária. Fizemos isso na altura, nós não tínhamos dinheiro, não sabíamos como fazer isso, fui falar com a Universidade Nova de Lisboa, em que nos oferecemos nós darmos aulas e em troca as competências que nós tínhamos, não tínhamos a universidade a dar-nos a nós. E, portanto, nós criámos o primeiro conceito da empresa universidade. Aliás, na altura, o Diego ficou a perguntar o que é que eu andava a fazer, e explicar o que estava a fazer. Mas a ideia era dotar todas as pessoas, sem exceção, das competências para perceber a informação que nós iríamos dar. Portanto, nós decidimos que íamos dar toda a informação a todas as pessoas, independentemente do nível e da função que as pessoas tinham na organização, mas decidimos dar a informação para que, quando nós publicássemos essa mesma informação, as pessoas pudessem aferir os dados, perceber os dados e poder questionar. E com isso serem parte da mesma organização. Portanto, viverem com ela. Nós criámos um método que se chamava os livros de gestão, em que todos os meses nós publicávamos para todas as pessoas que estão da organização, nós chegámos a ser mais ou menos 20 pessoas, os dados financeiros de toda a empresa, toda a gente sabe os dados públicos financeiros da empresa, os dados de marketing, comerciais, de recursos humanos, quem entrava, quem saía, as funções que ocupavam, os salários que iam ter, tudo completamente transparente, para que as pessoas sentissem, então, que na transformação de todos os caminhos que nós íamos fazer, elas pudessem ser parte. E por isso nós decidimos que a empresa tinha como regra a não exceção. A regra única que tinha mesmo era a não exceção. Parece um bocadinho estranho para uma empresa que é moderna existir uma regra de não exceção, mas como toda essa regra dizia assim, todas as exceções são aceitas, desde que quem quiser propor a alteração tem que estudar e propor por uma condição, então tem que ser aplicada a toda a organização. E porque isso fez com que as evoluções todas da empresa, nós temos uma coisa chamada o White Book, que é basicamente um livro que define a organização da empresa, que é um documento vivo, que tinha várias versões, em que as alterações dessas mesmas versões eram as propostas que vinham das diferentes pessoas, que depois eram estudadas e analisadas, e sempre que eram aceitas, elas eram a evolução contínua da organização, nas suas alterações, que davam alterações de processos que depois iriam para cada uma das áreas. Isso posso-vos dizer, isso fez com que nós fôssemos completamente transparentes, completamente organizados com isso, e sobretudo standardizados. E isso permitiu-nos uma coisa que era escalar. Nós temos como objetivo, enquanto fundamos a organização, temos como objetivo poder ser uma empresa multinacional. A verdade é que nós começamos
A única diferença que tínhamos eram as adaptações financeiras e fiscais e legais de cada um dos países, mas tudo o resto era completamente igual, o que nos fez poder escalar facilmente em cada um dos momentos. Isto para dizer que, ao mesmo tempo, todas estas partilhas de informação permitiam que as pessoas, em cada ponto do mundo, pudessem elas mesmas fazer a definição sobre os dados, poder propor as alterações no futuro. E, portanto, eu diria que nesta lógica de transformação, numa empresa que nasce digital, nós não tínhamos nada que não fosse suporte digital, mas basicamente não trabalhávamos com papel. O importante foi dar o power, o conceito do power do user, neste caso o power para o colaborador, para que ele possa ser sempre o agente de transformação ao mesmo tempo, com esta premissa que a transparência o proteger. Isto levou-nos a criar conceitos como, por exemplo, nós tínhamos muitas pessoas que chegavam na empresa que era o primeiro emprego, portanto achavam que as empresas eram todas assim. Entretanto, uma coisa normal é passar uns anos, as pessoas saíam para a empresa e a nossa taxa de retorno era tipo 75%. As pessoas acabavam por voltar. E o que voltava, todos diziam, quando chegavam às outras organizações, queriam saber o porquê das coisas, porque elas estavam a acontecer, e não sabendo, não se sentiam bem. Isto fazia com que muita gente voltasse. Esta história de voltar é uma coisa muito comum das organizações. Normalmente as pessoas, quando voltam, depois voltam a falar de aquela coisa que é são tipo, os que voltam são os campeões e os que estão são os que ficaram. Nós não tínhamos essa política, tínhamos um completamente contrário. Nós dizíamos que eles poderiam voltar porque os que estavam permitiam continuar a crescer a empresa para que eles voltassem. Mas nós tivemos uma regra muito engraçada. Dizia que todas as pessoas que diziam que poderiam voltar, não podiam discutir nenhumas condições salariais, porque havia uma regra para isso. A regra dizia que as pessoas, quando voltassem, elas eram comparadas com o peer que era avaliado, nós fazíamos avaliações 2 vezes por ano às pessoas, era comparado com o peer e a evolução do peer dentro da organização. E, portanto, nós vimos como é que se posicionava o peer salarialmente nas condições e vimos também a evolução do mercado sobre a inflação. Fazíamos um cálculo do posicionamento da pessoa e dizíamos para voltar, estas são as condições, se quisesse aceitar, aceitas. O que fazia com que duas coisas funcionassem super bem. Primeiro, as que estavam a sentir super protegidos. E segundo, a pessoa que vinha, porque sabia que não vinha fora das condições, era bem acolhida. Isso fez com que, na verdade, nós tivéssemos uma política excelente de alargar as pessoas pelo mercado, vir buscá-las novamente, e os que estavam e que saíam para as organizações eram basicamente embaixadores nossos. E funcionou muito bem. Eu estou a dizer sempre que porque nós vendemos a empresa em 2019, em 2019 eu fui com a compra, e posso dizer que fui comprado por uma empresa norte-americana, e nós éramos anos-luz, mas anos-luz, e muito mais à frente, na gestão e na forma como se geria. Portanto, no Natal passado, vendemos novamente a empresa, e a valorização foi 10 vezes superior ao que tínhamos há 3 anos atrás. Para mostrar que as competências todas feitas com base em Portugal e com portugueses permitem levar coisas destas em tecnologia e coisas tecnológicas. Muito bem, muito obrigado. Portanto, foco em pessoas, organização e processos. Muito bem, eu, no sentido de tornar este painel mais interativo, também abria a possibilidade de serem colocadas perguntas da parte da assistência, se houver alguém que está depois destas intervenções tão ricas, e acho que focando aspectos algo diferenciados em cada um dos casos, acho que temos aqui matéria para algumas questões serem ainda mais exploradas. Alguma questão? Eu, com a luz, não consigo ver. Bom, eu entretanto, Permite-me só um comentário enquanto não há questões. Claro, força. Meio provocativo, mas eu acho que é bom para reflexão todos nós como líderes e gestores. Eu acho que se perguntarmos a todos os líderes das empresas em Portugal e se dizem que consideram que a transformação digital
e aproveitar as novas tecnologias é uma prioridade estratégica, dizem que sim. Dizem que sim, porque eu acho que eles se sentem mal em dizer que não. Agora, a minha experiência prática não é tão otimista assim, vou-te dizer, e vou dar alguns exemplos. O C-Level comunica internamente que está a fazer coisas no digital, raramente comunica ao mercado. Quando não se comunica ao mercado, é logo um sinal que, se calhar, mesmo para a organização interna, não é tão clara essa aposta estratégica. Há um exemplo que é a Enel, não sei se vocês conhecem, a Enel é uma elétrica, que eles, no plano estratégico que apresentam, a componente digital está lá, sempre como um compromisso formal também para fora. Essa é a primeira coisa. Depois, tipicamente, quando se pedem, enfim, depende das empresas, mas uma organização que faz um plano estratégico, normalmente pede aos business units para levar o seu novo plano, o seu compromisso em função do conjunto de guidelines. Raramente se divide quanto é que vai ser o contributo do digital. Portanto, se não se divide quanto é que vai ser o contributo do digital, não se está a passar a mensagem que o digital é importante e vai ser muito difícil depois a seguir medir o que é que se conseguiu efetivamente entregar, conseguir. E depois, obviamente, se não se define objetivos, não se mede e não se consegue avaliar o sucesso. Portanto, sinceramente, eu não sou tão otimista que o tema esteja ao nível do C-Level no sentido consequente. Está ao nível do C-Level porque nenhum CEO ou equipa executiva no mundo onde nós vivemos se pode atrever a dizer que não, mas eu acho que há um caminho forte a seguir para que realmente este tema seja visto como um tema estratégico, com compromisso com o mercado, com compromisso interno, com accountability no performance management das pessoas e que realmente com isso consiga efetivamente porque internamente não há indicador mais importante para que as pessoas percebam que isto é sério que a Comissão Executiva se compromete com o exterior, não só com o interior, e que depois vai garantir que vamos medir e que vai recompensar as entidades e os grupos que mais contribuem. E isso vê-se pouco ainda. Muito bem, uma perspectiva bastante pragmática e eu até diria desassombrada da matéria. Muito bem, eu gostava de colocar a todos os nossos colegas no painel uma questão, uma vez que o José Gonçalves descreveu na sua apresentação de uma forma muito interessante quais são as áreas de retorno destes investimentos na área digital e, portanto, desta possível disrupção tecnológica. Eu gostava de perguntar a vocês, com origens e com empresas de cariz tão diferente, onde é que veem maior potencial? É na potenciação de novos modelos de negócio, maximizar o revenue, os proveitos? É do ponto de vista da eficiência e do aumento da produtividade interna? É do ponto de vista do well-being, como também foi aqui referido e que eu acho que é uma perspectiva curiosa, confesso, e que acho que provavelmente, ou quase de certeza, terá tendência para ganhar relevância. Como é que vocês veem nas vossas empresas o maior potencial de retorno? Em que áreas nesta matéria? Isabel, por favor. Então, quando tomamos alguma decisão do que é que vamos fazer, perguntamos sempre 4 questões. Esta alteração que queremos fazer, esta transformação, vai nos permitir melhorar o nosso P&L, portanto, os nossos revenues, segunda. Vai ter melhor ao cost to serve, portanto, terá impacto em termos na estrutura de custos. Vai nos permitir potenciar ainda mais a capacidade dos dados, onde sobretudo, numa indústria de serviços financeiros, o tema dos dados é provavelmente a grande alavanca para podermos continuar a crescer. E a quarta é, isto melhora ou não a experiência de cliente? Eu acho que se não responder a pelo menos uma destas variáveis, então não vale a pena. E a grande a magia ou a beleza do digital é que muitas vezes nós conseguimos fazer a quadratura do círculo e cumprir as 4 em simultâneo. Posso-lhe dar um caso, que acho que normalmente nós usamos como, foi um bocadinho o ponto de partida para provar a credibilidade destes modelos. Nós, num processo, que é provavelmente o processo mais complexo associado à banca de retalho, que é o processo associado à venda de um crédito de habitação, nós conseguimos, com uma transformação feita a partir dos olhos do cliente, entrevistando todos os stakeholders, entrevistando os clientes e percebendo o que eram as dores que poderiam ser apontadas, nós reduzimos o cost to serve em 50%,
nós aumentámos a nossa cota de mercado em 25%, nós aumentámos o NPS, ou seja, aquilo que mede a experiência de cliente, em 75%, e conseguimos outro tema, uma variável também extremamente importante, que está indexada ao Customer Experience, que é o time to cash, ou seja, receber o dinheiro, conseguir contratar a hipoteca, em 50% conseguimos melhorar este processo. Repare, isto são variáveis extraordinárias do ponto de vista de ganhar credibilidade para depois a seguir, ok, então agora está provado que este é o caminho, o que é que eu preciso de continuar a fazer e que outras iniciativas é que eu tenho que ter. Portanto, onde eu vejo mais potencial, se me perguntar, o mais óbvio de todos é, eu consigo, o primeiro de todos é a eficiência. O mais direto, mas isto é uma coisa que se compõe. Portanto, a partir do momento em que eu começo a ter ganhos de eficiência, eu consigo claramente ter enormes benefícios do ponto de vista de experiência. Eu diria experiência de cliente e employee experience. Portanto, as duas coisas normalmente estão de mão dada. O tema de novos modelos de negócio, os temas que agora começam a surgir, os ecossistemas, etc., eu acho que aparecem numa segunda fase da transformação. E, portanto, é dinâmico. É dinâmico. Numa primeira fase são os aumentos de eficiência que são mais visíveis, e numa segunda fase poderão começar a surgir. E são provavelmente esses que são os que são necessários para ganhar credibilidade para continuar a investir. Porque são os mais tangíveis no imediato. Muito bem. João. Como eu disse há bocado, para responder a esta pergunta, nós integramos uma cadeia de valor que é transversal desde o automóvel até a área médica. E temos valorizado no nosso modelo de gestão, que está perfeitamente tipificado e é consistente, dos 24 indicadores de gestão, dos 11 estratégicos, 7 ambientais e dos 5 de R&D. Nestes 5 nós privilegiamos, e fazendo a nossa política o cliente, a nossa principal prioridade, é o nosso parceiro. Nós temos clientes desde o Japão e, sendo nós uns players no desenvolvimento da engenharia, imaginem neste momento que ao fim de 15 anos estou a ter negócios nos Estados Unidos. Ganhamos os negócios quase todos neste momento, naquilo que são fibras ópticas, por exemplo, mas resulta de um trabalho há 15 anos atrás, onde foram processos repetitivos, que era aliar o micro-injection molding com micro-tools, onde eu cheguei a fazer um disparate da minha vida, vendi 7,5 kg de aço por 100 mil euros, e fiz um grande disparate porque vendi uma propriedade intelectual. Temos nesta empresa, somos um grupo de 4 empresas, ela faz a casa-mãe, neste momento 5 patentes. Não vamos com nenhuma ao mercado, que vão desde a área médica, da dentária, implantes mamários, produção de cerâmicos compatíveis com o osso humano para a promoção da osteointegração. Portanto, temos privilegiado o aumento do conhecimento. E daí esta relação que temos com 3 universidades em Portugal, 2 universidades na Bélgica e institutos no norte da Europa, tem-nos permitido posicionar, saber onde é que estamos, como é que vamos evoluir. Imaginem um microconector de uma fibra óptica, penso que tem aqui um especialista em comunicações ou alguns, com o coating que tem um diâmetro de 0,125, que é o diâmetro de um cabelo nosso. Mas o núcleo, onde se faz a transmissão de dados, tem apenas 8 microns, é vidro. E eu trabalhei, não cá em Portugal, mas com projetos na Europa muito gratificantes, com universidades alemãs e holandesas e norte-americanas, onde sou coautor de 2 patentes. E se vos contasse a história, dava para rir um pouco, porque sou um pouco o pai desta invenção, que é baseado na bucha de um torno mecânico. Não sei se tem aqui alguém que sabe o que é isto. E quando me diziam que eu apresentei esta solução em Bruxelas, ou próximo de Bruxelas, numa empresa, diziam-me se eu não queria patentear isso. E eu disse em português para um jovem que estava comigo, olha, isto agora quer patentear a roda. O que é um facto, nós desenvolvemos essas competências, ficámos visíveis e posso-vos dizer que não cometo nenhuma confidencialidade, eu estive aqui há anos atrás a assessorar um grupo no Japão. E aquilo que estamos a fazer com um outro grupo japonês neste momento é que eu tenho que dar uma manhã, que é mais que um almoço e mais 1 hora ou 2, com o objetivo de crescermos os negócios. Portanto, o meu problema, o grande desafio que eu tenho, para além de toda esta panóplia, é continuar a aumentar o conhecimento e agora o grande desafio é daí a minha vigilância. Fazemos vigilância tecnológica. Uma vez por ano, deslocamos 2 vezes. A última que fiz, vim em 2019 com o Covid da China para cá, porque tenho lá 2 clientes, não os visitei, mas para sabermos o que é que os chineses se mentem, se falam verdade, se têm conhecimento ou não. Temos desenvolvido já, não conhece, mas com a própria Corticeira Amorim, há alguns depois podemos falar, projetos na área também do mixing da cortiça,
O grande desafio que nós temos neste momento, para além do nosso roadmap digital, que sabemos como é que vamos caminhar, preocupa neste momento, temos a implementação das 27001 e somos uma empresa do shop floor. O que me preocupa é qual vai ser a tendência do futuro de uma palavra que eu gosto, que é o obreiro, para continuarmos a criar valor añadido, valor acrescentado, que é as pessoas estão menos disponíveis, os salários vão crescer e as tecnológicas como a nossa, que utilizamos mecânica de precisão na fabricação dos micromoldes, e numa outra área que são processos de overmolding complexos, por exemplo, os carros do futuro, neste momento que estão a aparecer, utilizam overmoldings complexos com terminais revestidos a ouro. Isto nós estamos a desenvolver isso com processos inteiramente robotizados. Não vos mostro um vídeo, porque são áreas não visitadas, mas o nosso micro-injection molding é tecnologia desenvolvida por nós em Portugal, que temos pelo mundo e que neste momento temos um potencial de crescimento de negócios que só não aceleramos porque eu preciso de engenheiros. Daí eu dizer há um bocado que das universidades portuguesas, nenhuma delas está para além das 200 no mundo. Portanto, eu não sou uma pessoa feliz, digo mal de uma classe à qual pertenço, obriga-me já na minha idade ainda a trabalhar 10, 12 horas por dia e eu prefiro mais do que falar em processos, ou é dizer que nós aumentamos o PIB, que é a pergunta, temos que efetivamente olhar para eu sugiro que as normas da Cotec, as 4457, são as normas de Estado da Inovação, onde eu me ia esquecer, temos 5 indicadores. O primeiro é a criatividade, nós damos um prémio que todos, desde o shop floor, toda a equipe, propõe ideias inovadoras. É verdade que 98% são melhoria contínua, de inovador aparece uma ou duas, mas já não é mau. Depois medimos efetivamente o impacto da inovação. Só para vos dar uma ideia, encontramos uma métrica, um algoritmo, em média 10% dos nossos negócios atingem o seu phase-out a cada ano. Se eu quiser crescer de uma forma orgânica 5% ao ano, eu vou ter que encontrar 4 a 5 milhões de novos negócios. Ora, de acordo com a nossa análise SWOT, que é uma ferramenta que acusamos que fazemos nas empresas, nós não, em negócios standard ou coisas normais na atividade que temos, não somos competitivos porque os competidores low cost, como assim chamamos, dão-nos cabo do negócio que fazem mais barato. Então nós temos que ser, temos que criar processos disruptivos e é isso que estamos a fazer com overmoldings complexos. Temos uma outra área que estamos sozinhos em Portugal, que eu gosto muito de falar nela, que é o desenvolvimento quer de ferramentas, quer de processos na ligação de dois materiais, um silicone e um termoplástico. E, portanto, aqui é algo que é um trabalho que há uma década começámos por dar estágios a alunos, neste caso da Universidade do Minho, para medirmos os níveis de adesão entre um termoplástico e um silicone, e com apoios de players internacionais, Momentive, Wacker e Docor nos Estados Unidos. E hoje em dia temos mais ou menos isto tipificado. Agora, a questão, eu posso dizer que este ano abdiquei de negócios de milhões, porque não temos cada célula para fazer overmolding. Neste momento investimos, custa-nos em volta 1 milhão de euros. E, portanto, leva cerca de 6 meses a 1 ano até que desenvolvemos, estamos para fazer investimentos. Estou neste momento a investir em betão, o novo edifício só para a área médica e microinjeção. Portanto, um desafio que temos em Portugal é, de uma vez por todas, como foi dito esta manhã, tem que vir desde a escola primária. Eu poderia estar aqui a desabafar e a contar-vos histórias, que é aquilo que faz sentido nestes fóruns, na minha opinião, falarmos também daquilo que nos apoquenta e não naquilo que são as tendências, mas dizer aquilo que é. Eu tenho dado umas aulas em 2 universidades que me pedem sobre engenharia de materiais e se eu perguntar aqui a esta Assembleia de que é que são feitos os sinos da Catedral aqui de Lisboa, não sei quantos é que me sabem responder. Costumo colocar a engenheiros de materiais de que é que são feitas as torneiras que abrimos todas as manhãs nas nossas casas de banho ou no hotel e eu encontro 1%, 2%. Portanto, eu poderia, esta conversa, dizer que nós temos que aumentar decisivamente o knowledge, aplicá-lo, e não é por acaso que a Fundação Manuel dos Santos, não foi hoje dito aqui esta manhã, tem um indicador que se fala que é a grande percentagem de desempregados jovens são pessoas com formação superior. Então, devemos questionar porquê gastamos o nosso dinheiro e o mercado não os quer. Eu tenho 5 estagiários neste momento, que tenho co-orientadores comigo. A ideia
é para abrir as portas aos mais novos, mas acima de tudo é para eu dos 5 ver se consigo ficar com um. Isto é uma realidade. Agora, nós temos uma capacidade enorme, acho que este país pode e deve fazer mais, pode fazer crescer o PIB, mas temos que alterar o mindset que vem desde, não só do ensino superior, mas tem que começar na base desde a instrução primária. O tema do talento é um tema que ainda vamos também discutir, se tivermos tempo. Eu gostava de dar a oportunidade ao João Pedro e ao Rui de também comentarem esta questão. Ora bem, sobre este tema, assim em 30 segundos, para depois também colocar aqui outra vertente que eu penso que é interessante, o nosso programa de transformação digital é sobretudo orientado à produtividade nesta fase. Nós tivemos que criar também critérios e prioridades, nós não podemos atacar tudo ao mesmo tempo e, portanto, grande parte das prioridades estão em temas muito ligados, no final do dia, à produtividade. Eu, relativamente a algumas das questões que eu não estava aqui a dizer, porque nós estamos aqui a falar muito também do interno, não é? Portanto, da empresa e o que é que nós estamos a fazer internamente relativamente a todas estas possibilidades de tecnologia, transformação digital. Um dos exercícios que nós obrigatoriamente temos que fazer, e o Rui mencionou aqui um importante na área da mobilidade, é perceber como é que isto vai transformar indústrias e que tipo de oportunidades e de ameaças é que essas transformações encerram para nós, ok? E sendo a Corticeira Amorim uma das unidades, que é a Amorim Core Composites, basicamente uma organização que desenvolve novos materiais, onde as características funcionais da cortiça acrescentam valor, portanto, ou seja, materiais de super nicho, isto é absolutamente fundamental. Por exemplo, só para lhe dar aqui um exemplo, o mercado ou o setor da energia, e hoje vai-se falar aqui ou pelo menos teremos representantes da área de energia. Aquilo que se passa na energia, para nós, há aqui enormes oportunidades do ponto de vista de negócio. Portanto, ou seja, a gente perceber, por exemplo, que esta questão imparável da mobilidade elétrica, a necessidade que vai haver de transporte de energia nas redes de distribuição de energia. E nós estamos, por exemplo, presentes no negócio dos transformadores, onde desenvolvemos para a ABB, para a Toshiba, para a Siemens, materiais quer de selagem, quer de controle de vibrações. Nós percebemos, e tendo em conta que aquilo que está previsto é quase a duplicação do consumo de energia elétrica, ou seja, há muita energia hoje em dia produzida no mundo que não é sob a forma elétrica, certo? Portanto, com esta questão da e-mobility e toda a transformação que se está a processar, eu diria um bocado por todo o mundo, aquilo que nós percebemos de necessidades de transformadores e de materiais transformadores, percebemos que temos aqui um pipeline de negócio que irá provavelmente duplicar nos próximos 5 anos. Outra área muito específica tem a ver com as baterias de automóveis. Nós hoje em dia fazemos 0 materiais para baterias de automóveis. Mas percebemos, e temos hoje em dia em fase, digamos, de certificação e de teste, aí com 12 OEMs ou Tier 1s nos 3 continentes a nível, portanto, estamos a falar do topo, digamos, das marcas. Estamos basicamente a desenvolver 2 materiais para 2 aplicações. Uma delas é para os Space Cells, ou seja, os materiais que no fundo fazem o desacoplamento e a separação entre as células que compõem a bateria, e outra é propriamente para a caixa onde está a bateria, ok? Isto basicamente para conter fenómenos que podem acontecer externos ou internos e que podem resultar em ignição, fontes de ignição e pelo menos para conter as fontes de ignição, indo buscar um bocadinho as características que a gente já usa no mercado aeroespacial. Okay? Portanto, se houver uma explosão de uma bateria, portanto, assegurar que o material é um material altamente, digamos, resistente ao fogo, é um material com capacidade de impacto, é um material leve, é um material com carbon footprint, digamos, embora isto não seja, digamos, o mais relevante na aplicação, mas estamos neste momento a tentar criar um espaço, um novo mercado, uma nova aplicação para os nossos materiais, nesta nova realidade. Por exemplo, muito recentemente, o que está a acontecer, e nós já estamos na área de oil and gas há muito tempo, mas este fenómeno
de fazer a injeção de uma percentagem de hidrogénio em redes de gás, isto é embora 10%, 15%, a necessidade, quer ao nível da temperatura, quer ao nível da pressão, coloca novos desafios e abre outras portas e oportunidades. E, portanto, é absolutamente fundamental nós também percebermos à nossa volta como é que estas tecnologias, por exemplo, nós vendemos praticamente a todas as empresas, o nosso grande mercado é americano e nós produzimos estes materiais na fábrica que temos nos Estados Unidos para a indústria aeroespacial. Aquilo que se passa na indústria aeroespacial hoje em dia é uma coisa verdadeiramente espetacular. As tendências que existem, não só do enorme número de lançamentos. Eu não sei se viram já, por exemplo, como é que o SpaceX e Blue Origin faz o lançamento das naves, em que a nave hoje em dia vai e vem, portanto, na vertical, e é completamente intacto. O que é que isto quer dizer? Em primeiro lugar, custo, eles querem reduzir 95% em média o custo do lançamento. Aquilo que eles chamam reusability do material vai ser absolutamente mandatório. Portanto, ou seja, ter materiais reusáveis vai ser absolutamente mandatório. E quando a gente começa a olhar para aquilo que está a acontecer, percebemos que temos aqui uma grande oportunidade e estamos a trabalhar também com várias destas empresas, com a Lockheed Martin, com a SpaceX, com a NASA, com a European Space Agency, com a Boeing, com a Airbus, etc., em soluções que permitam resolver estes problemas, desde soluções em que sejam, e estava a falar há bocado de moldados, imagina um material moldado, portanto, ou seja, em que é um conceito como se fosse um carro de Fórmula 1 em que o carro para, e a gente em 7 segundos, neste caso não é em 7 segundos, mas a nave espacial também não vai ficar aqui 2 meses agora, vai passar 2 dias e a gente muito facilmente retira o thermal shield e volta a colocar o thermal shield. Temos outras soluções que são materiais multilayer composites que permitem, não são materiais para a gente retirar e pôr, mas são materiais que vão aguentar com 8, 9, 10 lançamentos. Portanto, já estamos mais perto, digamos, da reusabilidade. Ou, por exemplo, temos aí outra solução que estamos também a trabalhar, temos um projeto que é, imaginem o que é projetar cortiça, digamos, na ogiva, digamos, da nave espacial. Portanto, ou seja, como se fosse projetar tinta, não é? Em que projetamos, a nave espacial pode ir e vir e quando vem, de uma forma relativamente rápida, nós conseguimos recobrir. E, portanto, é muito importante não só olhar para dentro e para perceber como é que estas tecnologias impactam o nosso próprio negócio, os processos, as pessoas, os modelos de negócio, mas olhar depois para tudo à volta e perceber onde é que estão as oportunidades. Muitas oportunidades, portanto, mesmo em termos de novos modelos. Qual da Composites? 125. Rui Paiva, e do seu lado, onde é que vê mais oportunidades? Eu creio que o que nós passamos a falar de produção de tecnologia versus digitalização. A tecnologia é a minha vida que eu faço. Nós produzimos software, fazemos software. Mas sobre o tema que acho que tem a digitalização. A digitalização eu vejo como tipo, a autoestrada, porque não é o objetivo principal. O objetivo principal é o que eu quero transportar, o que é isso e de onde para onde. Portanto, esse é o propósito disso. É aquilo que nós, empresas, devemos ganhar. Perder, não é? Ganhar o nosso tempo nessa mesma definição. Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Sendo que depois a autoestrada, que é a tal digitalização, nós temos que procurar que ela seja mais eficiente, que nos leve a um caminho mais rápido, para que com isso nós conseguimos entregar esse propósito a menos custo, a mais velocidade, de modo a que consigamos aumentar a produtividade, porque, na verdade, no final do dia, as empresas têm a ver com a sua produtividade, sendo que produtividade não é fazer coisas baratas, com as pessoas a trabalhar muito tempo, produtividade tem a ver com o valor daquilo que nós produzimos e aquilo que nós vendemos. E, portanto, o que nós temos que fazer realmente é procurar algo no espaço que está disponível que nós possamos fazer, que seja vendido o mais caro possível e, se possível, feito em menos tempo. Portanto, esse é o objetivo, sendo que, então, para mim, a digitalização é apenas um meio para esse mesmo objetivo, sendo que, como mais uma vez tinha dito desde o início, tudo se prende com a definição do que se quer fazer, com o objetivo do que se quer fazer e como se quer medir todo este caminho a fazer. Muito bem, muito obrigado.
Ora bom, nós estamos a aproximar das 13 horas. Paulo, eu não sei se podemos dispor de mais 5 ou 10 minutos, porque eu ia pedir uma resposta telegráfica a todos os presentes ao seguinte. Foi aqui muito focado durante esta sessão as pessoas e o talento, e eu creio que é reconhecido que existe uma escassez de talento nesta área tecnológica digital. Se começarmos a introduzir a programação na escola primária, como foi aqui referido, isto vai demorar uma geração a cobrir este gap. Sendo este gap estrutural, que é o que me preocupa, não é apenas conjuntural, como é que as empresas estão a suprir estas necessidades? O João Cortês foi bem explícito nos problemas que sente, mas que eu diria que são transversais a todo o tecido económico. José, se calhar começava por si. Sim, a visão transversal que tem. Estamos a fazer duas coisas que eu acho que são aplicáveis, sinceramente, ao resto da economia. Primeiro, não podemos esperar pela que venha a geração da universidade. O que nós estamos a fazer, em linha com o que eu apresentei, é um investimento forte no reskilling das pessoas. Acho que as empresas todas têm que ter planos a sério, seja a nível de pessoas mais operacionais, mais diretivas, de ganharem esses skills. Hoje em dia já não é possível estudar uma vez na universidade, tirar um curso e depois viver o resto do trabalho, só aprender na on-job. É preciso permanentemente estarmos a atualizar e o tema do digital tem que estar lá. Portanto, temos que combater esse gap com formação das pessoas que temos dentro de casa. A segunda questão é temos que importar talento estrangeiro. Sinceramente, Portugal tem um problema demográfico, tem falta de talento. Nós, por exemplo, temos uma boa experiência com o Brasil. O Brasil tem pessoas bastante qualificadas, com vontade de vir para o nosso país. Há alguns processos, digamos, burocráticos que não ajudam, mas isso tem ajudado muito a mitigar o problema. E o terceiro, talvez o mais importante de todos e o mais difícil de fazer em Portugal, trabalhar em parceria. As organizações não conseguem ter dentro de casa todas as competências e os talentos para terem sucesso. E vamos aos Estados Unidos e eles são, não é? A Accenture é uma empresa americana e, portanto, por definição, para eles é muito mais ágil uma startup juntar-se a uma grande tecnológica que vai trabalhar com um cliente, traz uma empresa de criatividade, trabalham em conjunto e complementam-se. E nós em Portugal temos muita dificuldade em fazer isso. Se juntássemos mais esforços, até que somos tão pequeninos enquanto... Regimes colaborativos. Seríamos capazes de combater muito mais facilmente o talento em termos de gap. É um bom ponto. Isabel. Nós temos uma vantagem aqui, o facto de ser um grupo multinacional. De vez em quando utilizamos o suporte, sobretudo da Polónia, por um tema de custo, tanto consegue ser competitivo igual a nós. Portanto, se calhar Espanha ou UK é menos interessante para nós, mas também aqui recorremos às vezes a essa capacidade. O reskilling é algo que é possível. Infelizmente, a minha experiência é que não é tão facilmente escalável quanto aquilo que eu gostaria que fosse, mas é o que é. Não é solução milagrosa. Não é. Daquilo que eu tenho visto. E, por último, de facto, o tema de a língua portuguesa ser um atrativo para o Brasil, que tem escala, esse sim, pode ser interessante. E, portanto, nós temos feito as parcerias dentro do Mundo Santander, chamemos-lhe assim, ou empresas que trabalham com as empresas do Mundo Santander, e o Brasil, nesse aspecto, é um fornecedor, a importação de mão de obra, sobretudo do Brasil. O reskilling, temos feito várias tentativas, algumas muitíssimo bem-sucedidas, não com escala que nos permita responder às nossas necessidades. João. Nós investimos em 4 níveis de formação. Convidamos frequentemente dos centros universitários a prepararem alguns programas. Falo numa área que é técnica da mecânica de pressão, que é toleranceamento geométrico. Vou à FIUP e procuro convidar um professor a preparar um plano para dar. Em ciência de polímeros, todos os sábados. Temos tido formação através de uma gestão de interface de que fiz parte, fundador, e é o PIEP, a melhorar o conhecimento de todos os nossos quadros e engenheiros. Portanto, investimos muito em formação comportamental, em formação técnica específica, em formação geral, e tive aqui há uns anos, quando tive um prémio até na Cotec, porque na autoestrada, porque nós tínhamos 2 professoras primárias, isto é verdade, que numa altura, a ensinar português e matemática aos nossos colaboradores. E isto gerou uma
uma polémica, porque eu constato que 95% dos jovens que terminam o secundário não sabem nem a tabuada, nem fazem isto. Isto é determinante, que está aqui um matemático, e isto é para mim o calcanhar daquilo. Isto são coisas básicas, por isso é que eu falo nisso. Isso caiu-me um pouco em cima, porque até tive alguma reação interna. No entanto, nós temos muito conhecimento, e eu posso dizer que na Sala Plaza, em 200 pessoas, tenho cerca de 40 engenheiros, exceto 2, os outros fizeram o estágio comigo. Temos muito conhecimento, o problema é fazer com que esse conhecimento interno seja disseminado. E então o que é que nós criamos? Nós temos um telejornal, onde as pessoas, os quadros, até porque, de uma forma geral, 10% dos nossos resultados líquidos distribuímos por todos. E aqueles quadros que não publicarem, ou então, e temos um ciclo de conferências interno às segundas-feiras, a partir das 5 até às 7h30, que é livre, pode ser sobre futebol, pode ser sobre, nem vos digo, foi uma medida extraordinária, onde os nossos colaboradores podem exercitar, quer a forma de comunicar, já se aperceberam que eu não sou um comunicador por aí além, foco muito as coisas num determinado contexto, mas esta é a nossa realidade e, portanto, damos oportunidades a todos de transferirem ou transmitirem conhecimento, é uma obrigação, e aqueles que não o fizerem em determinados quadros, pode chegar a 50% do prémio anual que lhes é cortado. É a única forma que encontramos, temos estas medidas. Faz sentido. Aquilo que mas investimos já quantidades significativas da nossa formação. Depois tenho feito um trabalho inverso. Eu sou fundador do primeiro Colab em Portugal, como se falou aqui. Eu vejo uma vantagem enorme nos Colabs, que é dar a oportunidade aos doutorados que gravitam junto dos gabinetes catedráticos de contactarem com as empresas e virem para a vida ativa. Esta é outra realidade, porque eu posso dizer de uma experiência que tenho, de 15 que conheço, apenas 2 e eu os admitiria nas minhas empresas. Os outros não estão formatados para virem trabalhar aos 42, 45 anos. É a minha visão muito pragmática e realista. Então, nós, neste Colab, eu sei que no Estado de Évora, convidei docentes a passarem, ofereci o almoço, nada mais, um mês connosco, e ficou em ata de um Colab, que foi o primeiro que nasceu em Portugal, tem a ver com a digitalização, o DTX. Posso dizer, ficou em ata, eu tive depois 0 candidatos ao fim destes. Esta proposta minha foi feita há 3 anos. Perante isto, só nos resta, digamos, fecharmos um pouco a nossa digitalização, o nosso roadmap digital. Vamos ter o apoio, andamos sozinhos, não, acho que está a emperrar, estou à espera só de um quadro que, entretanto, uma jovem que foi mãe, que vai pegar nisso, vamos ter o apoio de uma consultora, e estou a ver que tenho aqui alguém, mas de uma consultora já está perfeitamente determinada, que nos vai apoiar naquilo que já temos de uma forma dispersa, para procurarmos efetivamente criar estas robustez de centralidade. Deixem-me só dar um exemplo. Portugal tem mesmo imensas oportunidades nesta área de engenharia, e eu vi naquele do professor Pedro Brinca, naquele mapa, e eu que sou nortenho e minhoto, reparo, eu vi aquele castanho, estava tudo lá em cima. Não é por acaso, não é? Vimos que o mapa. E, portanto, não há dúvida alguma que nós temos aquele quadrilátero de onde eu vivo, Famalicão, Braga, Guimarães, Barcelos, que tem superávit na economia portuguesa, não quer dizer que o centro também não o tenha, mas eu penso que nós temos que aumentar, sermos capazes, com a digitalização mais inclusiva, mais avançada ou menos, mas, acima de tudo, nós temos de ser capazes de formar os nossos quadros, e eu acho que tem que vir da base. Eu não consigo, quando temos uma professora primária para ensinar português, é que qualquer entrevista que eu faça a um engenheiro ou um doutorado, ele tem que preencher um questionário. E eu não consigo, por vezes, ler o que essa pessoa com formação superior escreveu. E isto, para mim, à partida. Depois, posso dizer que tenho, não deveria dizer isso, isto aqui, por exemplo, de um output num ano de um curso de engenharia numa determinada universidade, apenas 5% falam inglês, na outra universidade 85%. Portanto, esta dicotomia, há algo que temos que fazer. Isto é lá nas universidades mais novas, nas universidades mais do interior, isto é mais visível. E porquê? Porque não se pode aprender a engenharia sem uma base experimental forte, mas os docentes temos que ser mais exigentes com os títulos que damos, para evitar a confusão que está a acontecer, que ainda ontem eu estava aqui embaixo, já em Lisboa, e me estão a pedir de um licenciado que eu votei contra, mas que tem os 3 anos ou tem os 5, é mestrado ou licenciado. Eu não admito ninguém com 3 anos de engenharia. É um ponto, é uma das regras internas,
Porque se já com os 5, eu necessito 3 a 5 anos para formar um engenheiro capaz de comunicar com os nossos clientes a um nível elevado, eu vejo que com 3 anos as pessoas sabem um bocadinho das matemáticas, da ciência industrial, mas não há mais nada. E chamar-lhe de engenheiro, estamos a criar uma grande confusão, que eu pergunto, mas eu, de onde é que fez a sua escola? Em que universidade foi? Quantos anos lá andou? De onde é que veio? Eu tenho lá, agora tenho que responder por escrito, porque com um tiro, como se diz, matar. Portanto, esta é a nossa realidade, para mim, aquilo que é prioritário. Apostam muito na formação interna. João Pedro. Ora bem, eu diria que a retenção para nós é um grande tema, sobretudo em algumas áreas específicas. Portanto, nós em áreas como, por exemplo, a inovação, a área comercial, áreas de produção, não são propriamente áreas onde nós temos grande dificuldade em reter pessoas. Nós temos um sistema interno de feedback formal, portanto, todas as pessoas têm um feedback formal. Temos muita gente dentro daquilo que nós chamamos um sistema de gestão de performance, portanto, temos uma grande parte dos nossos quadros que têm objetivos e cada objetivo tem indicadores e tem metas e em função, digamos, do atingimento anual dos objetivos, têm uma parte da sua remuneração significativa. Temos também alguns objetivos plurianuais, precisamente, temos também alguns planos de retenção, formação, etc. Onde é que nós temos, efetivamente, mais dificuldade na retenção? É precisamente na gente que anda à volta destes temas que nós tivemos aqui a falar digitais. Portanto, malta muito nova, muitas vezes bem preparada, e em que eu ainda no outro dia falava com uma pessoa com 3 anos de experiência que fez indústria aeroespacial aqui no técnico. E eu explicava-lhe como eram os nossos projetos e como era espetacular e tal, e a possibilidade dele desenvolver ele. Não, mas eu quero só ficar cá 3 anos, está a perceber? E eu, portanto, até era, portanto, eu pensei que ele estava, porque ele não queria, não é? E por outro lado, nós também temos aqui alguma dificuldade em acompanhar alguns aspectos que hoje em dia começam a ser standard. Nós somos uma empresa industrial, o shop floor para nós é muito importante, temos um trabalho fortíssimo de equipa, eu ter em determinada... E depois também não queremos ter 2 divisões dentro da empresa. Portanto, há limites para nós, claramente, para aquilo que é o home office, etc. Portanto, e isso, hoje em dia, para determinado tipo de pessoas, é, digamos, quase um deal breaker. E nós temos que perceber. Também percebemos, e isto é muito importante, e falou-se no início da importância da liderança. E eu tenho o cuidado de... todas as pessoas que saem da nossa organização, nós fazemos uma entrevista com perguntas, digamos, estabelecidas para tentar profundamente perceber o que é que gostou, o que é que não gostou, como é que foi a liderança, o que é que se aconselhava ou não aconselhava. E claramente, também na hora da verdade, as pessoas preferem sempre um bom chefe a uma mesa de matraquilhos, digamos, para tornar o ambiente cool. Okay? Portanto, nós, através de uma proposta de valor que se vai ter que ir ajustando, mas é sincera. A gente não pode dizer que faz aquilo que não consegue fazer. Portanto, eu não consigo prometer ou proporcionar determinadas coisas que hoje em dia eu sei que são standard e como o home office talvez seja a questão mais relevante. E, portanto, eu diria que nós também assim, e isto é um bocadinho, se calhar, duro de o dizer, também é uma forma da gente... ter as pessoas que se calhar se ajustam mais àquilo que é a nossa própria cultura e aos nossos próprios processos. Eu também não posso ter a ambição de ter tudo aquilo que eu gostaria, não é possível. Portanto, fazemos também um bocadinho de filtro com estes nãos. Muito bem. Rui. Bem, 2 pontos. Um sobre... o problema que nós temos, eterno, de termos muita gente formada em letras e menos em ciências. Tive estas conversas várias vezes com o professor Marcelo Grilo e com o professor Manuel Leitor, e eu já escrevi várias vezes sobre isso. Eu acho que isso acontece pela formação à cabeça, ou seja, os miúdos, quando entram na primária, eu diria que 90% dos professores, a natureza da formação deles é muito mais letras do que ciências, porque os ciências, na verdade, não escolheram ser professores e foram por outros caminhos. E, portanto, as pessoas ensinam o que mais paixão têm. E como ensinam o que mais paixão têm, já se eles têm dificuldade por natureza nas ciências e na matemática,
vão passar essa dificuldade aos alunos. O que faz com que o aluno, ao longo do tempo, quando chega a decisão de escolher algo mais ciências, mais letras, vai escolher para a sua zona de conforto, e é natural que assim seja. E por isso nós temos uma formação toda mais nas letras e menos na ciência. A minha perspectiva para isso era tão simples quanto quando nós chegamos depois ao ciclo preparatório, de repente passamos de um professor para 4, 5, 6. É um choque logo ali até... E hoje em dia um aluno que quando chega à primária, que já joga não sei quantos jogos, já até é tão multitasking, quando de repente apanha só um professor, até se torna monótono. Portanto, a minha lógica era tão simples quanto, pelo menos na primária, dividir logo em 2 professores. E não precisamos ter muito mais professores, é só dividi-los. Um dá ciências, outro dá letras. E se um der ciências e outro der letras, na sua paixão, vai passar essa mesma paixão e a não dificuldade aos alunos, de modo que eles, quando forem escolher, escolhem de igual forma aquilo que mais gostam e não, por deformação, aquilo que se sentem menos confortáveis. Portanto, eu acho que isso era tão simples fazer isso, tão simples, que mudava o paradigma para a frente. E não é preciso gastar muito mais dinheiro, porque os professores existem, era só dividi-los em 2, os alunos passavam a ter 2 professores, e como disse também, pelo monotasking e multitasking até era muito melhor, mais positivo. Portanto, isso numa lógica futura, e era fazer já, porque o que se fizer já vai ter os seus frutos daqui a uns anos. Depois, nas empresas, nós estamos aqui a falar, mas Portugal é sobretudo a PMEs e muito pequenas empresas, e nós estamos aqui num painel de empresas todas grandes. E as empresas grandes têm muitos fatores, não é? As multinacionais recorrem a colegas de outros países, as empresas globais vão buscar pessoas onde há os sítios ou mais baratos, ou mais competências, é uma vantagem de uma empresa global. Mas empresas nacionais não têm isto, não é? Portanto, eles têm que recorrer às coisas da proximidade. E, portanto, a diferenciação é mais difícil. Por isso, e sobretudo nós, das empresas tecnológicas, aquilo que mais jeito nos dava é uma coisa que, entretanto, já está escrita, mas não avança muito, que era, no fundo, o passaporte, diria, tecnológico. Os americanos, como sabem, inventaram há muitos anos atrás uma coisa chamada Green Card. O Green Card, basicamente, é eu escolho as competências das pessoas que vêm para cá. E não ao contrário, que é as pessoas vão para lá. Eles também têm a vantagem de ter 2 fronteiras. Mas, ao escolher as pessoas que vão para lá, eles escolhem as competências que precisam desenvolver. E, portanto, se nós conseguíssemos fazer a mesma coisa, estas competências todas estão em falta, podíamos ir buscar essas pessoas a muitos países não desenvolvidos e que quando viessem para aqui, para eles por si só é um desenvolvimento na sua vida, e ao trazerem essa competência vão fazer outra coisa também, que é mais à frente, provavelmente, ao criar raízes aqui, vão lançar as suas próprias empresas aqui e cria-se aquele cluster, que aconteceu nos Estados Unidos, Silicon Valley, cria-se um cluster de empreendedores que são adicionais àquelas pessoas que nós precisamos para fazer as empresas. Nós fizemos isto em Braga, com algum sucesso, conseguimos contratar algumas pessoas vindas de países menos expectáveis, porque depois, quando nós fazemos isto, também temos aquela coisa bonita de não vamos buscar os americanos, essas pessoas não vêm para aqui porque se vão desenvolver aqui, essas pessoas vêm para aqui porque é um lifestyle, mas quem vir para aqui e que vai lutar aqui são pessoas de países que estão em fase de desenvolvimento. E, portanto, nós fomos buscar pessoas, por exemplo, no Egito. O Egito tem engenheiros fabulosos, são quase todos eles formados em universidades estrangeiras, mas depois não conseguem os vistos e, portanto, têm que voltar ao Egito, mas eles gostavam de estar noutro sítio. Nós conseguimos trazer muitas pessoas do Egito, conseguimos trazer muitas pessoas da Índia, do Paquistão. Portanto, nós conseguimos complementar a competência trazendo essas pessoas para cá, fazendo a extensão daquilo que é a falta das competências. Mas diria mais uma vez que a minha aposta a fazer era ir à primária, dividir aquilo em 2, formar as pessoas de início, porque eu acho que são os alunos que têm que escolher pela paixão daquilo que sabem e não pela deformação daquilo que não sabem. Muito bem, embora isso demore uma geração, falamos aqui. Portanto, a solução mais imediata também é a que está a usar, é importar quadros. Posso dar uma chega só foi muito rápido, desculpa, não queria, mas é mesmo muito rápido. Porque eu acho que quando se fala de reskilling, é preciso ver que há um talento, há segmentos muito diferentes de reskilling. O reskilling mais abrangente na organização é as pessoas conseguirem usar tecnologias digitais. Não têm que ser experts em tecnologias digitais. E sabemos que há franjas de talento que têm dificuldades em usar um iPad ou um iPhone, já para não falar de coisas mais sofisticadas. Portanto, não vejo motivo nenhum para deixar ninguém de fora
nesse reskilling. O segundo, que é intermédio, que é, não são pessoas expertas em implementar tecnologia, mas têm que entender o potencial da tecnologia para participar em fóruns de design thinking sobre novas soluções. Mais uma vez aí, já é um nível intermédio de conhecimento, mas não precisam de ser engenheiros de tecnologia. Claro. E a terceira, são aqueles que realmente implementam as soluções do ponto de vista tecnológico, porque já vimos que isto é muito mais do que tecnologia, e onde há muitas engenharias que, não sendo de TI, mais facilmente se podem converter para este tipo de skills. Portanto, eu acho que o reskilling tem que ser visto desta forma mais holística e o que, se calhar, é possível chegar a mais pessoas. Muito bem, muito obrigado, José Gonçalves. Ora bom, nós vamos ter que terminar e portanto, queria agradecer muito aos nossos colegas membros do painel. Penso que foi uma discussão bastante estimulante. Espero que no próximo barómetro do FAI o tema da disrupção tecnológica já não esteja na última linha das prioridades. Espero que possamos ter contribuído para isso e, portanto, muito obrigado a todos. Vamos almoçar. Obrigada. Muito obrigado.